Nós vemos um verso para a nossa meditação, que está em Êxodo capítulo 25, verso 8 e 9, que diz assim: Deus dizendo a Moisés: me farão um santuário para que eu habite no meio deles. E eles fariam um santuário conforme Deus mostraria para eles. Conforme o modelo que eu mostrar, farão um santuário. Então hoje nós vamos meditar um pouco e estudar sobre o santuário. Porque o estudo de hoje seria Daniel 8, correto? Daniel 8, seguindo as profecias. Estudamos Daniel 2, Daniel 7, hoje seria o Daniel 8, o livro de Daniel, capítulo 8. Mas para a gente entender o capítulo 8, nós temos que primeiro entender a questão do santuário. Porque senão nós não vamos entender corretamente o capítulo 8 de Daniel. Então hoje nós vamos entender o santuário terrestre e o santuário celestial. Tá bom? Porque no capítulo 8 de Daniel, diz assim, tem um verso do capítulo 8 que diz assim, e jogarão a verdade por terra. E outro verso diz, e mudarão o lugar do santuário. Então o capítulo 8 fala muito do santuário. Fala, jogarão o lugar do santuário, se engrandecerá até o exército dos céus, até o príncipe dos exércitos, né? Então, essa ponta pequena de Daniel 8 diz que ele vai jogar o lugar do santuário por terra. E para a gente entender isso, como se cumpriu essa profecia, que o lugar do santuário foi jogado por terra, nós temos que entender o santuário. Temos que entender a questão do santuário. Tá bem? Então hoje nós vamos estudar sobre o santuário terrestre e o santuário celestial. Muitas vezes o adventismo é acusado, né? É acusado por ser uma seita, por pregar justamente a questão do santuário, que existe um santuário no céu. E eles dizem que não, é uma doutrina que não existe na Bíblia, falar que existe um santuário no céu, né? E nós vamos ver hoje, dentro da Bíblia, que existe um santuário no céu, tá bom? Então o primeiro texto que confirma para nós que existe um santuário no céu é o texto que nós lemos para a nossa meditação. Deus diz que fará um santuário e ele vai mostrar um modelo. Se ele vai mostrar um modelo, o que ele ia mostrar para Moisés? Ele ia mostrar um santuário já pronto para Moisés fazer, igual aquele que está pronto. E aonde está esse santuário que Deus mostrou para Moisés que ele queria um igual àquele? No céu. E é o que nós vamos ver na Bíblia hoje, na palavra de Deus, tá bom? Vamos ler Hebreus capítulo 8, verso 5, que nos diz: Deus pediu para fazer um santuário, mas vamos ver se Moisés obedeceu o que Deus pediu. Hebreus capítulo 8, verso 5. Quem encontrou pode ler para nós. Isso. Os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés, devidamente instruído, quando estava para construir o tabernáculo. Pois diz ele, vê que façam todas as coisas, de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Isso. Então Deus falou que era para ele fazer um santuário, conforme o quê? O modelo que foi mostrado para ele no monte. Era dessa forma que para ele fazer um santuário terrestre, conforme o modelo que Deus mostrou para ele. Mas como era esse modelo? Como era o santuário? Hebreus capítulo 9, verso 1 a 5. Hebreus capítulo 9, verso 1 até o 5. Quem encontrou pode ler. Hebreus capítulo 9, verso 1 até o 5. Ora, verdadeiramente o primeiro pacto tinha também ordenanças de serviço divino, e um santuário terrestre, porque um tabernáculo foi preparado, o primeiro, no qual estava o candeeiro e a mesa, e os pães da proposição. Esse é chamado de um santuário. E depois do segundo véu tinha o tabernáculo chamado Santo dos Santos, que tinha um incensário de ouro, e a arca do pacto, toda coberta de ouro em redor, a qual estava um vaso de ouro, que continha o maná e a vara de Arão, que tinha florescido, e as tábuas do pacto. E sobre a arca, os querubins da glória, que cobriam o propiciatório. Sobre tais coisas não podemos falar agora particularmente. Amém. Como que era o santuário por dentro, então? Tinha dois compartimentos, né? O lugar santo e o lugar santíssimo, ou santo dos santos.
O que tinha no lugar santo? No primeiro compartimento? O candeeiro ou candelabro, né? E os pães, a mesa com os pães da preposição, estava ali como símbolos de algo que agora nós não vamos falar, como diz Hebreus, né? Tais coisas nós não vamos falar agora. Mas no Santíssimo, depois do véu que separava o Santo do Santíssimo, tinha o quê? A Arca da Aliança, os querubins em cima da arca, e dentro da arca tinha o quê? As tábuas da lei de Deus dentro da arca, a vara de Arão e o maná. Tudo isso tinha símbolo, tinha significados, né? Que nós não vamos nos ater agora para os significados das peças do santuário. Mas tinha isso no primeiro compartimento e tinha a cortina que separava para o segundo compartimento. Então o ritual do santuário consistia em trabalho no primeiro compartimento santo e trabalho também no segundo compartimento no Santo do Santo. Isso é o que é mais importante para nós neste momento. O trabalho do santuário, o ritual do santuário. O que era feito no santuário? Porque Deus pediu a Moisés que fosse feito um santuário na terra. Para quê? Qual a importância? O que Deus queria que eles fizessem ao construir o santuário? Depois de construído, o que seria feito nesse santuário? Vamos ver Levítico capítulo 4, verso 27, 28 e 29. Levítico capítulo 4, 27, 28 e 29. Quem encontrou pode ler. Levítico 4, 27, 28 e 29. Se qualquer pessoa do povo da terra pecar por ignorância, por fazer alguma das coisas que o Senhor ordenou que não fizesse, e se tornar culpada, ou se o pecado que ela caiu lhe for notificado, dará por sua oferta uma cabra sem defeito, pelo pecado que cometeu, e porá a mão sobre a cabeça da oferta pelo pecado, e a imolará no lugar do animal. Amém? Então, se qualquer pessoa do povo fizesse um pecado, o que ele tinha que fazer? Levar uma oferta até o sacerdote, né? Colocar a mão sobre aquela oferta, confessar os seus pecados, e o próprio pecador tinha que imolar, cortar, matar o sacrifício, e então entregar para o sacerdote. Depois começava a parte do sacerdote. Continuando aí, no capítulo 4, verso 29, 30, até o 35, vai mostrar para nós qual era o ritual que o sacerdote fazia. O sacerdote colocava o dedo no sangue e colocava nas pontas do altar, dos chifres, né, do altar, diz. E depois tirava toda a gordura daquele sacrifício, queimava no altar toda a gordura, né, e depois entrava dentro do santuário. Espargia o sangue na cortina, dentro do lugar santo da cortina, e os pecados daquela pessoa eram transferidos para o santuário. Então esse era um ritual de perdão dos pecados para qualquer pessoa do povo. Se nós continuarmos lendo Levítico, nós vamos ver que para cada tipo de pecado tinha um sacrifício específico. Era o ritual que era feito no santuário. Tinha sacrifício para pecado de um príncipe, né? Sacrifício pecado de uma mulher, sacrifício pecado, tinha vários tipos de sacrifício. Mas todo o sacrifício tinha que fazer esse ritual. Fora do santuário e depois dentro do santuário também tinha um ritual. Então por que Deus instituiu o santuário na terra? Qual foi o motivo? Irmãos, vocês sabem que o santuário, o assunto do santuário, é a base do adventismo, da nossa fé? Nós temos que compreender o assunto do santuário. Ela é a base da nossa fé, do adventismo. É a base da nossa fé. É a doutrina fundamental para nós, é a doutrina do santuário, junto com as 2.300 tardes e manhãs, a lei de Deus e a fé de Jesus, né? E a fé de Jesus, né? A justificação pela fé, é as doutrinas fundamentais do adventismo. Nós temos que entender esses assuntos. Então, para nós entendermos o santuário do céu, nós temos que entender o santuário terrestre. Como que vamos entender o sacrifício, o ritual que está sendo feito no santuário do céu, se não entendermos o que foi feito aqui na terra? Então, depois que o sacerdote fazia todo o sacrifício, né, era perdoado o pecado. Então, eu pergunto novamente, por que Deus instituiu o santuário aqui na terra? Qual o motivo? Isso, esse é um dos motivos, para lembrar o sacrifício. Mas tem um motivo muito mais importante que esse, não que esse não seja importante.
Mas tem um motivo muito mais importante que esse. Para lembrar o sacrifício que Jesus faria por nós, mas tem um motivo muito mais importante. Qual? Para lembrar o julgamento, mas ainda não é o motivo mais importante. Então eu vou ajudar os irmãos. O salário do pecado é o quê? Se o homem pecasse, o que tinha que acontecer com ele? Morrer. Na hora. Pecou, morreu. Para o homem não morrer, o que Deus fez? Antes de Jesus vir, o ritual do santuário. O ritual do santuário. Porque o homem, se ele pecasse, teria que morrer. Para o homem não morrer imediatamente, foi feito o ritual do santuário antes de Jesus vir morrer por nós, correto? Os pecados dos homens eram transferidos para quem? Para o animal, para o cordeiro, né? E depois para o santuário, e depois, uma vez por ano, era apagado os pecados. Tudo isso era realmente apagado os pecados? Era um ritual simbólico do que Cristo faria por nós, correto? Mas nesse ritual simbólico, Deus aceitava esse ritual como se fosse o próprio Cristo morrendo por nós. Simbolizava a morte de Cristo, correto? Então, o santuário terrestre era para isso. Para toda pessoa que pecasse, teria que fazer o sacrifício para sentir o que ia acontecer com Cristo, que ia morrer por eles, né? E morreria por nós. Então, o ritual do santuário era feito dessa forma. A pessoa que pecasse levasse uma oferta por sacrifício do seu pecado, imolava a sua oferta, ele próprio matava a sua oferta, e era feito todo o ritual pelo sacerdote, e uma vez por ano, pelo sumo sacerdote, era feito outro tipo de ritual, para pagamento dos pecados. Vamos ler Hebreus capítulo 6, capítulo 9. Hebreus capítulo 9, versos 6 e 7. Hebreus capítulo 9, versos 6 e o 7. Ora, depois de tudo isso, assim preparado, continuamente entram no primeiro tabernáculo do sacerdote, para realizar os serviços sagrados. Mas, no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância. Amém? Então, estando feito tudo preparado, a todo momento o sacerdote entrava no lugar santo. Por que ele entrava a todo momento no lugar santo? Porque o sacrifício era feito diariamente. Todos os dias era feito o sacrifício. Todos os dias que tivesse alguém levado oferta para o sacerdote, ele tinha que entrar no santuário para ser expiado aquele pecado e colocado dentro do santuário. O que o sacerdote fazia entre Deus e o pecador? Ele mediava entre Deus e o pecador, né? Intercessão, ele intercedia, ele entrava com os pecados do pecador e oferecia oferta para Deus, para que o pecador não morresse imediatamente. Era levado o cordeiro, porque o salário do pecado é a morte. Então o cordeiro morria no lugar do pecador. E era diariamente feito esse sacrifício. Todos os dias era levado o cordeiro. E os sacerdotes ficavam diariamente no santuário, e levando e entrando a cada dia no lugar santo. E depois disse o texto que uma vez por ano entrava no lugar santíssimo. E aí entrava só o sumo sacerdote, não o sacerdote. O sumo sacerdote entrava uma vez por ano, mas não sem expiação. O texto de Hebreus diz, mas não sem expiação. Tinha que ter expiação para ele entrar no lugar santo. Porque se ele entrasse no lugar santo, sem fazer expiação pelos seus pecados e pelo pecado do povo, ele morria no lugar santo. Porque no lugar santo estava a presença de Deus. Não que a presença de Deus não esteja em todo lugar, né? Porque às vezes a gente fala, no lugar santo estava a presença de Deus. Aí as pessoas falam, mas não estava em todo lugar? Sim, estava em todo lugar. Mas no santuário, simbolicamente, ali era o lugar que Deus estava presente. Onde o sumo sacerdote entrava para falar com Deus. E Deus respondia ao sumo sacerdote. Pode falar mais alto. Era visível a presença de Deus, né? Era um lugar que a presença de Deus era visível. Como na igreja. Não está a presença de Deus aqui na igreja? Mas ele não está presente em todo lugar? Tá. Mas aqui a presença dele é a casa dele, a presença visível de Deus aqui na sua casa. Então, todos os dias o sacerdote entrava no lugar santo. E uma vez por ano no lugar santíssimo. Mas para entrar no lugar santíssimo,
o sumo sacerdote tinha que apresentar um outro tipo de sacrifício. Fazia sacrifício para expiar o seu pecado e o pecado do povo. Levítico capítulo 16, verso 1 a 8. Pode ler quem encontrou. Capítulo 16, verso 1 a 8. Falou o Senhor a Moisés, depois que morreram os 2 filhos de Arão, vendo chegar aquele dia diante do Senhor. Então disse o Senhor a Moisés, diz a Arão, teu irmão, que não entre no santuário todo o tempo, para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Entrará Arão no santuário com isso, um novilho, para oferta pelo pecado, e um carneiro para o holocausto. Vestirá ele a túnica de linho sagrada, será as calças de linho sobre a pele, servir-se-á como um cinto de linho que se cobrirá com a mitra de linho. São essas as vestes sagradas. Banhará o seu corpo em água e então as vestirá. Na congregação dos filhos de Israel tomará 2 bodes, para oferta pelo pecado, e um carneiro para o holocausto. E Arão trará o novilho de sua oferta pelo pecado, e fará expiação por si e pela sua casa. Também tomará Arão dos bodes e estará perante o Senhor, a porta da tenda da congregação. Lançará a sorte sobre os 2 bodes, uma para o Senhor e outra para o bode de saco. Amém. Então esse ritual era feito antes de entrar no lugar santíssimo. O sumo sacerdote, ele tinha que fazer o quê? Primeiro se vestir da forma correta. Falou ali o texto, né? Tinha que ter as roupas corretas, de linho, toda do jeito que Deus pediu, da maneira que Deus pediu. Por que era um ritual? O que é ritual? Você sabe o que é ritual? É algo determinado e seguido constantemente daquela mesma forma. Isso é ritual. É uma forma estipulada para ser seguida. Isso é um ritual. Esse ritual era feito todo ano, uma vez por ano, era feito esse ritual. O sumo sacerdote se vestia da maneira correta, depois ele levava um sacrifício por ele e um sacrifício pelo povo. Ele levava também 2 bodes. Um bode era para o Senhor e outro bode era para expiação do pecado. Então, um bode era o bode que representava algo e outro bode representava outra coisa. Oi? Pode falar mais alto. Exatamente. O bode que expiava pecado era o bode do Senhor. E o outro bode era o que ia carregar os pecados, né? Não pode confundir isso, tá? Porque se eu falar errado, né, ainda bem que o Gabriel corrigiu. Se eu falar errado, os opositores do santuário depois vai falar. Tá vendo? Eles falam que Satanás faz expiação pelos pecados, né? Quem faz expiação pelo pecado é o bode que representava Cristo. É o que levava os pecados e fazia expiação dos pecados. O bode que representava Satanás era o bode emissário, que levava os pecados confessava os pecados sobre ele todo, do povo, e ele ia morrer no deserto. Simbolizando os 1000 anos que Satanás ficará aqui, levando o pecado de todos que serão perdoados e irão para o céu. Satanás ficará com os pecados de todos eles. Então esse ritual era feito pelo sumo sacerdote, e depois de ter feito todo esse ritual, ele podia entrar no lugar santíssimo. E o que ele fazia no lugar santíssimo? Pode falar, Gabriel. O que ele fazia? Expiação pelos pecados. Apagamento de pecado. Era queimado aquela cortina e a expiação do pecado era feita no lugar santíssimo. Na presença de Deus era feita a expiação do pecado. Então nós temos que entender esse ritual terrestre para entender o do céu, tá? Agora, todo esse ritual era feito para perdão do pecado, tá? Então, o sacerdote fazia todo o ritual no lugar santo. E quem entrava no lugar santíssimo? Só o sumo sacerdote. O sacerdote não podia entrar no lugar santíssimo. Só o sumo sacerdote. Por isso que o texto diz, Arão tinha que fazer toda a preparação para entrar no lugar santíssimo. Porque Arão era sumo sacerdote. O sacerdote fazia o ritual no lugar santo e o sumo sacerdote no lugar santíssimo. Todo esse ritual era feito para apagamento de pecado, para apagar os pecados do povo de Israel. Correto? Agora vamos ver o que diz Hebreus, capítulo 8, verso 1 e 2. Hebreus, capítulo 8, verso 1 e 2. Quem encontrou pode ler. Hebreus, capítulo 8, 1 e 2. Ora, de todas as coisas que falamos, eis o resumo. Temos um sumo sacerdote tal, que está sentado à destra do trono da majestade dos céus.
o ministro do santuário. Verdadeiro é verdade. Amém? Então o que diz aí em Hebreus? Capítulo 8, verso 1 e 2? O resumo de todas as coisas é o quê? Que nós temos o quê? Um sumo sacerdote diante de Deus, né? Que ele entrou aonde? Ele entrou num santuário não construído por mãos de homens, mas por quem? Pode falar alto, meus irmãos. Pelo próprio Deus. Vamos dizer com convicção. O texto não está dizendo isso? Então o texto de Hebreus diz o quê? Que o nosso sumo sacerdote entrou no santuário não feito por mãos de homens, mas por Deus. Aonde está esse santuário que o nosso sumo sacerdote entrou? No céu. O santuário terrestre foi feito por quem? Por homens, não foi? Por Moisés e todos aqueles que ajudaram ele no serviço do santuário? Foi nesse santuário que o nosso sumo sacerdote entrou? Não. Foi no santuário feito por Deus, não pelo homem. Aonde está esse santuário? Capítulo Levítico ainda. Levítico não, desculpa. Hebreus ainda. Capítulo 6, verso 20. Capítulo 6 de Hebreus, verso 20. Onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Isso. Jesus, quando entrou no santuário, ele se tornou o quê? Sumo sacerdote para um tempo só? Para sempre. E ele se tornou sumo sacerdote segundo que ordem? Ordem de Melquisedeque. Então Jesus podia se tornar sacerdote? Sumo sacerdote? Podia. Segundo a ordem de Melquisedeque. Que é um outro estudo que nós vamos estudar mais para frente. O que é a ordem sacerdotal de Melquisedeque? Jesus entrou então como sumo sacerdote pela ordem de Melquisedeque no santuário celestial. Então se Jesus hoje ele é sumo sacerdote, aqui na terra hoje tem sumo sacerdote? Precisa ter sumo sacerdote hoje aqui na terra? Não, porque Cristo é o nosso sumo sacerdote. Agora sacerdote precisa ter? Sim, sacerdotes são os representantes de Cristo na terra, mas sumo sacerdote só Cristo porque ele entrou no santuário como sumo sacerdote para sempre. E ele é sumo sacerdote para todos sempre. Hebreus ainda, capítulo 9, verso 23 ao 25. Hebreus capítulo 9, verso 23 ao 25. Quem encontrou pode ler. Hebreus 9, 23 ao 25. Que é bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, mas as próprias coisas celestes com sacrifícios melhores do que específicos. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Nem também para assim mesmo se oferecer muitas vezes como o sumo sacerdote. Cada ano entra no santuário com sangue. Amém? Então as coisas que estavam aqui na terra tinham que se purificar com todo aquele ritual, correto? Fazendo todo o ritual do santuário para purificar as coisas que estavam aqui na terra e purificar os nossos pecados. Mas Cristo ele entrou no santuário não com sangue de bodes e nem de carneiros. Mas com que sangue ele entrou? Com seu próprio sangue. Ele entrou no santuário para interceder por nós. Não como o sumo sacerdote fazia aqui na terra, que entrava todo dia e uma vez por ano entrava no Santíssimo. Mas ele entrou de uma vez por todas, com seu próprio sangue, para interceder por nós. Então, em qual santuário ele entrou? Jesus? Qual santuário ele entrou? Da terra ou do céu? Do céu. Então, se ele entrou no santuário do céu, existe um santuário no céu ou não? Existe, porque Hebreus fala o quê? Que ele entrou no santuário não feito por mãos de homem, mas pelo próprio Deus, no santuário celestial. Que as coisas que estão aqui na terra eram purificadas com ritual, mas com o ritual melhor acima, é purificado as coisas que estão no céu. Com o sacrifício de Jesus. Com o seu sangue ele entrou, não com sangue de bode
e nem de carneiros, mas com seu próprio sangue. Então Jesus, quando ele foi para o céu, ele morreu na cruz por nós e ele subiu ao céu. Ele entrou no santuário, mas em que lugar ele entrou? Entendendo o ritual da terra, em qual lugar que Jesus entrou quando ele foi para o céu? No lugar santo ou no santíssimo? Milton diz no lugar santo. Todo mundo concorda? Mas ele era sumo sacerdote? Exatamente. Calma, você já está adiantado. Então, por enquanto, ele entrou no lugar santo. Mas o sumo sacerdote podia entrar no lugar santo? Sim, claro que podia. O sumo sacerdote podia oficiar como sacerdote no lugar santo. Jesus, quando foi para o céu, ele entrou no lugar santo do santuário, porque era no lugar santo que fazia intercessão pelos pecados. Quando ele foi para o céu, ele foi fazer o que diante do Pai? Ele morreu na cruz e foi apresentar o seu sangue por nós. Ele foi diante do Pai e apresentou o seu sangue. Aonde era apresentado o sangue do Cordeiro? No lugar santo. Jesus foi para o lugar santo e apresentou o seu sangue e disse que ele tinha morrido por nós. O sangue foi aceito de Jesus? Foi? Como nós temos certeza que o sangue de Jesus foi aceito pelo Pai? Calma, você já está lá adiante. Vamos voltar aqui só no lugar santo. Ele entrou só no lugar santo. No lugar santo. Como nós sabemos que o sangue de Jesus foi aceito pelo Pai no lugar santo, como intercessão por nós? Que o sacrifício que ele fez na cruz foi aceito? Exatamente. Exatamente. Ele fala para Maria não tocar nele porque ele ainda não tinha subido ao Pai. Porque ele ainda não sabia que o Pai tinha aceitado o sacrifício. Depois ele não falou para Tomé, toca em mim e vê as minhas feridas, não falou? Se já podia tocar, é por quê? Porque o sacrifício foi aceito. O Pai aceitou o sacrifício e ele era agora o nosso intercessor no lugar santo do santuário. Amém? Então nós entendemos o assunto do santuário no lugar santo. Jesus ficou quanto tempo agora no lugar santo? 1813? Com certeza? Alguns dizem 1810, né? E o Guilherme está dizendo 1813. Jesus entrou no santuário, no lugar santo, em que ano? 31. Exatamente. Porque ele morreu, subiu ao céu no ano 31. Ele morreu e não subiu para o santuário já? O lugar santo? Sim. Sim, depois de 40 dias ele subiu e foi para o céu. Mas antes ele subiu para o lugar santo, apresentar o sangue. Porque ele falou para Maria Madalena que não tinha subido ao Pai ainda. E depois ele já tinha subido porque ele foi no lugar santo e apresentou o sangue. Depois de 40 dias subiu definitivamente para o céu. Então no lugar santo ele ficou do ano 31 até que ano? Quando ele saiu do lugar santo? 1844. Saindo do lugar santo, ele passou para que lugar do santuário? O Santíssimo. Então, qual foi o evento que aconteceu em 1844? No dia 22 de outubro de 1844? Jesus passou do lugar santo ao lugar santíssimo, santuário celestial. Ele passa para o lugar santíssimo para quê? Qual a obra que ele começa a fazer no lugar santíssimo? Expiação. Começa o dia da expiação. Mas ele começa a fazer o julgamento. Mas que julgamento? Porque muitas vezes nós falamos, Jesus começou o julgamento. Mas o julgamento tem 3 fases. Qual o julgamento que ele começou em 1844? Qual fase do julgamento? Oi? Sim, mas como chama esse julgamento? Investigativo, justamente. Investigar a vida de todos, de cada um de nós. De nós não, né? Espero que não ainda. Né? Porque ele começou o julgamento pelos que primeiro viveram na terra. Pelos mortos. Mas a palavra de Deus fala que a qualquer momento ele passa para o caso dos vivos. Nós temos que entender esse ritual, irmãos. Porque se não entendermos esse ritual, não vamos estar preparados quando tomar o nosso caso. Porque a qualquer momento ele passa para o nosso caso. Entenderam? Jesus passa para o lugar santíssimo e começa o julgamento investigativo. Toma-se nome, aceita-se nome, rejeita-se nome.
Começa o juízo investigativo. Ele começa pelos que primeiro viveram na terra e vai passar o caso dos vivos a qualquer momento. E nós temos que estar preparados. E nesse ritual do santuário, vamos ler Hebreus capítulo 9, verso 11 e 12. Hebreus capítulo 9, verso 11 e 12. Vamos ver o que fala do santuário celestial. Hebreus capítulo 9, verso 11 e 12. Mas vive o sumo sacerdote dos bens com o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos visto e não visto criação, nem por sangue de bodes e Deus, mas por seu próprio sangue e por morte, pelo qual havendo efetuado uma eterna redenção. Amém? Jesus está no santuário aonde? Santíssimo. Mas aonde está o Santíssimo hoje? No céu. Entenderam que a Bíblia diz que tem um santuário no céu? Que Jesus está nesse santuário no céu? E Ele está efetuando a obra por nós, está fazendo um julgamento, mas Ele deixou de interceder? Então Ele está fazendo dois papéis hoje? No santuário? Sim, exatamente. Ele intercede por nós. Quando nós oramos pelo perdão dos nossos pecados, nós temos que orar em nome de quem? De Jesus. E Ele intercede por nós diante do Pai. Agora Ele está fazendo também a obra de julgamento? Está fazendo também a obra de julgamento no santuário celestial. E a qualquer momento Ele termina essa obra. Mas antes dele terminar essa obra de julgamento, Ele passa ao caso dos vivos. E é isso que é muito importante para nós na questão do santuário. Quando Ele passa ao caso dos vivos? A que momento Ele passa ao caso dos vivos? É muito importante nós entendermos, irmãos. Porque disso depende a nossa vida eterna. Quando Jesus passar ao caso dos vivos, nós, se estivermos vivos, temos que estar servindo. Servindo, para sermos aprovados. Irmãos, no santuário do céu, e somente no santuário do céu, o santuário celestial onde Jesus está, é que os nossos pecados hoje podem ser perdoados. Correto? Será que quando nós pecamos, para perdoar nossos pecados, nós temos que confessar a homens? Temos que confessar a quem? A Cristo, a Deus. Se pecarmos contra o nosso próximo, temos que pedir perdão e confessar o nosso próximo. Mas todos os pecados têm que ser perdoados por quem? Por Deus. Nenhum ser humano pode perdoar pecado. Então nós vamos entender isso quando estudarmos capítulo 8 de Daniel, o que é jogar o santuário por terra. É dizer que o santuário está em outro lugar, e que o ritual do santuário pode ser feito aqui na terra, e aqui na terra pode ser perdoado o pecado. No entanto, a palavra de Deus diz que o perdão de pecado é só no santuário do céu. É só Jesus Cristo que pode perdoar nossos pecados. Isso é jogar o lugar do santuário por terra. É tirar da mente do povo que existe um santuário no céu, e lá no céu é que Jesus está fazendo todo o ritual e todo o trabalho para que nossos pecados sejam apagados. Agora eu quero ler um texto para os irmãos gravarem sobre o santuário. Diz assim: em 1844, nosso sumo sacerdote entrou no lugar santíssimo do santuário celestial para iniciar uma obra de juízo investigativo. Ao abrir-se os livros de registro no juízo, é passado em revista perante Deus a vida de todos os que creram em Jesus. Começando pelos que primeiro viveram na terra, nosso advogado apresenta os casos de cada geração sucessiva, finalizando com os vivos. Todo nome é mencionado, cada caso minuciosamente investigado. Aceita-se nome e rejeita-se nome. Quando alguém tem pecados que permanecem nos livros de registros, para os quais não houve arrependimento, nem perdão, seu nome será omitido do livro da vida, e o relato de suas boas ações apagado do livro memorial. Então, quando nós não pedimos perdão de nossos pecados a Cristo no santuário celestial, nossos pecados continuam registrados nos livros do céu. E nossos nomes não são escritos no livro da vida.
Hoje, nós vivemos no grande dia da expiação. Irmãos, esse grande dia da expiação para nós é solene. No santuário terrestre, quando o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo, o povo fora do santuário tinha que ficar em solene consagração a Deus. E como estamos nós hoje? Entendendo o assunto do santuário, mas nós estamos vivendo em solene consagração a Deus? Num momento que Jesus pode passar os nossos casos a qualquer momento. Ele pode sair do caso dos mortos e passar o caso dos vivos a qualquer momento. E quando ele passa ao caso dos vivos, quem são julgados primeiro? Ele começa pelo seu santuário, pela sua casa. E pelos mais velhos da casa. Então nós estamos vivendo um tempo solene. O que estamos fazendo nesse tempo? Sabe qual é o trabalho de Satanás nesse tempo solene, irmãos? É distrair a nossa mente com outras coisas para não estarmos preparados. Porque Satanás quer que nós tenhamos a mesma sorte que ele. Perdição. Ele quer que nós tenhamos a mesma sorte que ele. Destruição, perdição. Mas Deus quer de nós uma solene consagração. Sabendo que Jesus está no santuário, no Santíssimo, fazendo o julgamento, e sabendo que Ele está também intercedendo por nós, nós devemos ter uma consagração e um arrependimento de nossos pecados, confessar a Deus os nossos pecados e abandonar os nossos pecados, para que nossos nomes possam ser escritos no livro da vida. Irmãos, o que nós estamos falando aqui não é brincadeira. É muito sério. Depende da nossa vida essa consagração. E vida que eu digo é vida eterna, não é vida temporal. A nossa vida eterna depende dessa consagração. Muitas vezes o povo de Deus está brincando com o conhecimento que tem. Tem tanto conhecimento da palavra e não está colocando em prática esse conhecimento. E sabe qual que é a pior condição, irmãos? A pior condição do povo de Deus é aqueles que acham que estão fazendo tudo certo. Que pensam que estão fazendo tudo certo. Porque aquele que sabe que está em pecado, ele precisa se arrepender e se ligar a Deus. Aquele que está certo, que está andando no caminho correto, mesmo sem saber, ele está no caminho de salvação. Mas aquele que pensa que está no caminho certo, mas não está, essa é a pior condição. Porque esse não se arrepende. Porque esse não se entrega a Jesus, que acha que já está arrependido, já se entregou e já está cumprindo tudo corretamente. Então, qual deve ser a nossa oração? Senhor, me mostra a minha condição. Qual é a condição que eu estou? Quais são os pecados que me separam de uma consagração? Para que eu possa me preparar. Para quando Jesus tomar o meu caso no santuário celestial, o meu nome, eu possa ser aprovado. Irmãos, Satanás está nos distraindo. Distraindo, né? Com pecados, com atrações do mundo, com coisas que o mundo traz, com coisas que agrada o nosso paladar, agrada o nosso ego, agrada nossos olhos, agrada todas as coisas do eu. E nós estamos esquecendo de agradar a Deus. Buscamos muito agradar a nós mesmos, estamos esquecendo de agradar a Deus, de procurar a Deus. Essa situação é terrível, meus irmãos. E mais terrível é aquele que acha que está agradando a Deus. Nós vimos hoje na escola sabatina, né, que a semente que cai no pedregal é aquela que quer agradar o eu e a Deus, né? Quer agradar tanto o eu quanto a Deus. Esse está numa situação terrível. Porque acha que está fazendo tudo certo. Que nós possamos orar, para que quando Jesus tomar o nosso nome no santuário celestial, nós possamos estar preparados. Que nós possamos entender o assunto do santuário. Como ele é solene e importante para a nossa vida, para a nossa salvação. O trabalho que Jesus está fazendo no santuário celestial é de suma importância para nós. Mas nós precisamos fazer a nossa parte, aqui na terra. A nossa parte, se entregar, para que esse sacrifício que Jesus fez por nós não seja em vão. Tão importante quanto o trabalho que Jesus fez na cruz do Calvário, morrendo por nós, é o trabalho que ele está fazendo no santuário celestial, por nós. Será que nós reconhecemos isso? Estamos reconhecendo?
Estamos entregando nossa vida a Deus ou estamos dormindo? Será que o tempo do dia da expiação é tempo de estar dormindo? Será que Israel ficava dormindo no dia da expiação? Eles tinham que ficar como? Vigiando. Eles tinham que ficar atentos, sóbrios, vigiando. E é o tempo que nós temos que ficar também. Atentos, sóbrios e vigiando. Porque o hino que nós cantamos no início diz o quê? Lembra o hino que nós cantamos no início? Mas ainda que demore, ele vai vir, com certeza. Mas antes dele vir, ele tem um trabalho a fazer no santuário celestial. Porque quando ele vier, ele não vem para julgar ninguém. Ele vem para levar aqueles que já foram julgados. E destruir aqueles que já foram condenados. Então, o evento mais importante para nós não é a volta de Jesus. O evento mais importante para nós é quando ele tomar o nosso caso no santuário celestial. Sim ou não? Sim. Porque quando ele vier, ele vem com o galardão. Já estamos julgados. O mais importante para aqueles que fazem uma prova no vestibular. O mais importante é receber o diploma ou ser aprovado? Qual que é o mais importante? Ser aprovado. Porque se ele não for aprovado, não recebe o diploma. Correto? Então, o mais importante para nós é sermos aprovados no santuário celestial. Porque quando Jesus voltar, é a festa. Ele vai entregar o galardão. Vai entregar o diploma. Que nós possamos ficar atentos a este assunto. Possamos nos preparar para esse evento. Que a qualquer momento Jesus vai passar o nosso caso no santuário celestial. Se estivermos vivos, ele passa o nosso caso. E quando nós morrermos também, o nosso caso é passado. Por que é passado o nosso caso quando nós morremos? Porque depois que morre não tem mais obras. Não tem mais salvação. Tudo está decidido. Acabou o que podíamos fazer. Não tem mais obra, não tem mais o que fazer. E quando ele passa o nosso nome no santuário celestial, acabou também. Não tem mais obras. Aquele que está santo continua santo. E aquele que está imundo continua imundo. Que Deus nos abençoe. Que nós possamos orar uns pelos outros para que Ele nos dê força para entender o assunto do santuário e colocar em nossa vida esse assunto, esse ritual, tudo que Jesus está fazendo por nós no santuário celestial e possamos também fazer a nossa parte aqui na terra, como cristãos que seguem a Cristo aonde quer que Ele vá. Amém? Amém.